vou correr um pouquinho por causa do horário, amém? Vamos cumprir o horário. A ignorância sobre os dons espirituais. O Senhor vem restaurando o poder sobrenatural da igreja. Os dons espirituais, já há muito tempo, Ele vem fazendo algo novo. Aleluia. No entanto, ainda encontramos muitos, mas muitos mesmo, que ainda estão na ignorância. Tanto sobre o poder, bem como sobre os dons espirituais. Nós podemos ver no livro de Mateus capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E depois você pode confirmar na apostilha que está com você, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Muita gente não tem recebido por causa da ignorância sobre os dons. Se converte e é um crente que vai para a igreja e volta para casa, mas não recebeu ainda o novo de Deus. Por isso tem que ser um odre novo, amém? Amém. O que vemos a ser uma pessoa ignorante quanto os dons espirituais? Agnel é a junta da partícula negativa com a palavra neo. O que significa perceber com a mente, entender, ter entendimento, pensar sobre, prestar atenção, ponderar e considerar. Uma pessoa ignorante quanto aos dons espirituais não percebe e eles não entendem, nem pensa sobre o assunto, nem prestam atenção, nem ponderam e nem consideram sobre este assunto. Portanto, não pratica adequadamente, ou melhor, não sabe para onde vai. Não tem sentido na vida de chamado, na vida dele por Deus, porque ele não consegue absorver um dom, porque ele não entende e nem procura saber. Errais porque não conheceis nem as Escrituras, nem o meu poder. Lá no Brasil, eu incentivo muito a igreja a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa verdade, que é a palavra de Deus, o que está aqui dentro, interrompendo as ignorâncias, as barreiras, que impede você fluir no seu dom espiritual, elas são removidas. Por isso que é necessário que tenha um poder sobrenatural sobre a sua vida, mas o Espírito quer agir dentro de você. Amém. Você não foi chamada para ser uma pessoa sem sentido nessa terra. Você é especial para Deus. Aleluia, Jesus. Por que você é especial? Jesus disse: eu vim para que todos se salvem. São todos que vão ser salvos? A palavra de Deus diz que não. Mas aqueles que ouvirem e são chamados, eles são chamados para um propósito. E quando esse propósito é estabelecido, ele precisa de atenção, ele precisa saber o caminho, ele precisa saber por que e para onde ele vai. Isso só vai no conhecimento da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem tem o Espírito Santo? Diga eu. Amém. Eu. Todos que confessaram a Cristo Jesus. Amém. Deus-lhe o poder de se tornarem filho. Você é filho. Nós somos filhos de Deus. Há uma essência que desceu sobre nós. Se lembra lá de Atos capítulo 2? No capítulo 1, Jesus disse que antes de ascender aos céus, falou para os apóstolos:
não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um poder para a sua vida. Amém. Poder sobrenatural. O homem natural, ele não consegue obter esse poder, porque ele não conhece ele, que é o autor da vida. Amém. Aleluia. A ignorância não é desculpa. Você precisa ter uma compreensão clara a respeito dos dons espirituais. Você é filho de Deus, nascido de novo. Amém. Você é um homem novo. Amém. Você confia em Jesus e quer amá-lo e obedecê-lo, fazendo a sua vontade como discípulo? Você quer cumprir o seu propósito de conquistar a sua herança e chegar na plenitude do seu destino? Você quer ser uma testemunha eficaz do reino de Deus? Amém. Ser luz é você compreender que você tem um chamado, tem uma unção que está pairando sobre a sua vida e que dentro de você tem algo especial que é o novo, o Espírito Santo. Amém. Que ativa os Amém. dons. Ele vai fazendo na proporção que você vai compreendendo e agindo no seu chamado, naquilo que Deus vai estabelecendo. Amém. Esse Deus tão maravilhoso, que olhou para você, olhou para mim, antes mesmo de nós virmos a essa terra, Ele já sabia quem era você e quem era eu. Ele já nos conhecia, ainda informe no ventre da nossa mãe. Aleluia. É por isso que nós somos tão especiais para Deus, somos chamados filhos de Deus. Apóstolo, todo mundo é filho. Não. Aqueles tem uns que são criaturas de Deus, porque não puseram na posição de dizer: Jesus é o meu Senhor, é o meu Pai, Amém. é o meu guia, é aquele que me sustenta, aquele que me fortalece, aquele que me segura. Mas a essência, que é os dons espirituais, precisa ser estabelecido dentro desse canalzinho precioso que é você, no sobrenatural. Amém? Amém. A ignorância pode ser confortável. Infelizmente, muitos permanecem na ignorância quanto à descoberta dos seus dons espirituais, para não ter que se comprometer com o serviço de Deus para as pessoas. Tem muita gente que não quer trabalhar para Deus. Tem muita gente assim: não, eu vou só para a igreja mesmo, eu não quero não. Vamos fazer o evangelho? Não, não vamos não. Pregar o evangelho? Não, isso é para o pastor. É para você, é para mim, é para nós. Eu vou me envolver mais. Quanto mais você se envolver no seu chamado, mais capacitação dos dons do Espírito de Deus vai lhe manifestar na sua vida. Amém. E aí você vai fazer a obra de Deus na alegria. Glória a Deus. Irmãos, é tão bom quando você vai fazer a obra de Deus na alegria do Espírito. Porque nada é pesado. Nada é desconfortável. Você pode se deitar até numa cama de prego, Senhor. João, o apóstolo João, irmãos. Para que mais sofrimento que ele teve, mas ele estava na alegria. O apóstolo Paulo, ele levou chicotadas, ainda foi lá para a prisão. Paulo e Silas, adorando a Deus depois dos açoites. Eu te louvo, Senhor, cantando louvores, porque ele passou por provações para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Então, os dons do Espírito Santo vêm sobre nós e nos capacita para uma tarefa genuína. E essa pessoa, diga aí para o seu irmão, é você. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser preto, branco,
brasileiro, estrangeiro, qualquer um que é chamado para o novo de Deus, ele foi chamado para um propósito. Aleluia. Por outro lado, não percebemos que esta ignorância promove, na verdade, desencorajamento, insegurança, frustrações, sendo de culpa promovendo infelicidade. Muita gente, devido não servir e não entender o seu chamado, é às vezes infeliz, triste. Igual uma historiazinha de um desenho animado, que tem aquela raposa, né? Aquele chamado. Então fica ali naquele gemido, porque não tomou o posicionamento do seu chamado em Deus. E ele não quer perceber, porque ele não quer, não decidiu. Mas quando o homem decide, aí a alegria de Deus se manifesta em nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. O que são dons espirituais? É um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina, para ser usado na edificação do corpo de Cristo, na expansão do reino. Olha só, é um atributo que você recebe pela parte do Espírito Santo, que está já dentro de você. E aí o Espírito Santo já mora dentro de você, ele flui com esse atributo, com os dons espirituais. E aí você vai ser usado com poder e graça. Não tem muito evangelista que vai, por exemplo, na África, e lá ele manifesta lá os dons e a cura acontece, os milagres vêm, porque ele deu lugar para que o Espírito Santo pudesse usar. Apóstolo, mas eu não vou viajar lá para a África. Pois se você conhece alguém que está enfermo, pegue a unção de Deus que está dentro de você e diga: Senhor, me capacita que eu vou lá na autoridade do teu nome e pôr a mão sobre os enfermos e esses serão curados. O dom de cura vem e se manifesta, porque você é usado para isso por Deus. Aleluia. É uma ferramenta sobrenatural dada pelo Espírito Santo, segundo a graça de Deus, a cada membro do corpo de Cristo, para que através do qual o amor seja trabalhado e se torne eficiente. Aqui interessante que fala no amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala o que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de cura, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Aleluia. O amor é tudo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, entregou o seu único filho, para que você tivesse vida. Glória a Deus. Para tirar daqui para cá. Amém. Aleluia. Mudasse da morte para a vida. Amém. E quando Ele faz isso, nas regiões celestiais, você é conhecido como um homem, uma mulher de Deus. Um veículo que vai ser usado com o poder sobrenatural do Espírito Santo, usado pelos dons, pelo chamado ministerial. Aleluia. É isso que Deus está querendo levantar nesses últimos tempos. A igreja. Aleluia. O corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Amém? Amém. Aleluia. Os dons são dados a todos os que creem em Jesus. Amém. Se você crê, você verás a glória de Deus. Amém. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. E lá em 1 Coríntios 7, na parte 7b, diz: cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, um de um modo, outro de outro. Deus concede o dom para você,
Você não pode dizer assim, eu queria aquele dom lá. Eu só quero se for aquele dom. Olhe para você, que Deus lhe deu um dom. Exercite o dom que Deus te deu, não que está nos outros. Porque Ele vai usar você naquilo que Ele lhe deu, o dom que Ele lhe deu, o sobrenatural que está dentro de você. Às vezes você pode até, mas só estiquinho. Busque mais que Deus vai lhe dar mais. Buscar-me-eis e me achareis quando vos buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Amém. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. 1 Coríntios 12, de 7 a 18. Depois você lê em casa, que é mais texto. Você vai ver sobre os dons, sobre os ministérios que Deus concede à igreja. Porque Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Mas o dedo não pode andar sozinho correndo na terra, sozinho sem o corpo, não. Ele tem que estar ligado à mão ao braço, o braço ao corpo. Porque cada uma dessas partes tem a sua função. E vem o comando da cabeça, que é Cristo, para aperfeiçoamento do corpo. Aleluia. A relação próxima entre os dons e a graça de Deus. A palavra grega para os dons é charisma, que vem da palavra grega para a graça, charis. Além disso, a Bíblia deixa claro que os dons são concedidos não por mérito, e sim pela obra da graça. Amém. Não é porque nós merecemos, é a graça de Deus. Ele nos concedeu o Espírito Santo e está conosco todos os dias. O Espírito Santo só se ausenta do homem e da mulher de Deus quando ele vai por outro caminho que não é o caminho da verdade. Aí o Espírito Santo se ausenta, porque é santo. O nome já diz, né? Espírito Santo. Então, se é santo, quanto mais viver nesse caminho de renúncia, de negar a si mesmo, caminho de santidade, mais você é cheio, fortalecido do poder do Espírito Santo. Amém. E ele vem e derrama os seus dons. Amém? Aperfeiçoando. Porque a graça é derramada. Amém. A graça é a bondade e o favor de Deus para quem não merece. Administração dos dons. As Escrituras nos falam sobre a administração, a organização e a operação dos dons, a partir da figura do corpo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, você e eu, nós somos o corpo. Você é importante no corpo. Você não pode ficar fora do corpo. Tem muita gente, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta muitas vezes do poder de Deus, se ausenta do corpo e diz: eu não preciso de igreja. Eu sozinho, eu escuto uma pregação dentro de casa e está bom demais. E o corpo? Não funciona, não. Ele é exclusivo? Está errado. E é o que muita gente está fazendo de errado, irmão. Não inserindo-se no corpo de Cristo, se unindo um com os outros, suportando uns aos outros em amor. Amém. Você conhece a história dos porquinhos? Que havia muito frio e eles estavam no frio. Então os porcos espinhos, eles tentaram se unir e não conseguiam. Por quê? Por causa dos espinhos. Quando chegava perto, o espinho furava o outro. Aí eles se apartavam. Começaram a morrer. Até que entenderam: opa, a gente precisa se aguentar um ao outro, senão a gente vai morrer. E aí se uniram, mesmo nos espinhos, e conseguiram sobreviver. Assim é a igreja. Ninguém é perfeito na terra. Perfeito é Ele. Aleluia. Aleluia. Para sobreviver tem que aguentar os espinhos. Eita! Olha os poucos espinhos aí. Glória a Deus. Ah, glória. Isso é no casamento também. Eita.
Olha só. O encontro de casais promete. É verdade. Dia 13. O corpo de Cristo é formado de muitos membros, mas cada um tem a sua função. Vamos ver Romanos capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E se é profecia, será segundo a proporção da vossa fé. Então, é Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem distribui, é Deus quem entrega. Aleluia. Os dons são deles, mas Ele dá para a igreja. Porque a igreja precisa. A igreja está atuando na terra. A igreja foi levantada como luzeiro para brilhar no meio das trevas. Amém. E com os dons do Espírito, você vai entrar em muitos lugares que o inimigo diz: aqui não, isso é aqui que eu entro. Porque a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Amém. E você é luz sobre esse mundo. Amém. Imagine que quando Deus resolveu destruir a terra, e aí Ele vai dar cabo da terra, porque a iniquidade estava lastrada sobre a face da terra. Ele viu um luzeiro na terra. Ele contemplou quem, irmãos? Noé. E ele fez um pacto, uma aliança com Noé. Noé e sua casa foi resgatada para seguir o projeto de Deus na terra. Então você tem um projeto de Deus nessa terra. Amém. Siga em frente. Amém. Não olhe para trás. Aleluia. Se Deus vai contigo, não tema nada. Nada. Porque maior é Ele do que o inimigo que está nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus. O administrador dos dons é o Espírito Santo. É o responsável por colaborar com Ele nesta ordem na terra. E começa com o ministério apostólico. Por que ministério apostólico? O apóstolo lhe dá uma direção para a igreja. É Ele. Se você vê que Jesus começou o ministério com os 12 apóstolos, Ele poderia ter levantado outro ministério, mas foi o apostólico. Porque o apostólico é que dá rumo para a igreja. E você vai ver os 5 ministérios, começando com o apóstolo, que dá ordem também. Mas cada um fique no seu chamado que Deus concedeu. Amém? Amém. Nós expressamos na operação dos dons, expressão do amor. Está lá em Coríntios, capítulo 14, 1. Você vai ler em casa. Amém? Amém. Comprometa-se a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Amém. Eu vou pegar essa apostilha aqui e vou pegar todos esses versículos que estão aqui. Eu vou me aprofundar na Tua palavra. Eu vou mergulhar, porque eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua essência, do Teu amor. Eu quero mais dos dons do Teu Espírito Santo. Eu quero que Tu me capacite. E no fluir eu vou ser conduzido para o centro da Tua vontade. Amém. Expressão de graça. 1 Pedro 4,10 nós lemos. Expressão de sabedoria. Às vezes, como diz Jeremias, né? Jeremias, Deus chamou Jeremias disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele começou a se colocar neutro, que não queria. Jeremias, não diga isso, porque sou eu. Quem fez a boca do homem? Sou eu que ponho as palavras na tua boca.
Aquilo que eu te falar, tu vai dizer. Então, Deus te chamou, Deus te capacita. Amém. A sabedoria é só pedir. Peça a Deus que Ele dá de bom grato. A sabedoria vem do alto. Porque a sabedoria humana, a Bíblia diz que é animal e diabólica. Por isso que a sabedoria de Deus é derramada para a igreja. Amém. Para a igreja andar na sabedoria de Deus, trabalhando nessa terra para conquistar aqueles que ainda não conhecem a luz de Cristo. A expressão de poder. Você tem poder. Diga para mim, do seu lado. Você tem um poder aí dentro. Você tem poder aí dentro. Ande no sobrenatural, descobrindo e operando nos dons espirituais. Amém? Amém, Jesus. Você vai ver essa próxima ministração. Você é chamado, escolhido a dedo por Deus. Amém. Interessante, irmãos. Nós temos um profeta que recusou fazer o chamado. Aí foi duro para ele. Porque quando Deus chama, ninguém pode recuar não, porque Deus, vem cá, eu quero é você mesmo. Ai, ai. Conhece o ai de Deus? Eita. Ai, Jesus. Porque Deus é amor. Ele chama no amor. Ele capacita. Ele enche do Espírito Santo. Ele distribui os dons na igreja. Mas aí ele chama para um propósito genial. A operação dos dons em você é no sobrenatural na terra. Os homens começarem a entender que você tem algo diferente. Você é testemunha fiel do Senhor na terra. Então seja um referencial do Senhor. Amém? Deixa Deus te usar. Os dons são distribuídos para a igreja. E você tem um dom. O dom está sobre a sua vida. Agora precisa você estar se mexendo para dizer, Senhor, mais de ti, Senhor, mais. Quero mais, Senhor, quero mais. E quanto mais você pedir, mais Deus vai lhe dar. Porque o bom prazer de Deus é encher a sua igreja. É usar a igreja na terra. É fluir com poder e graça do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que os apóstolos eram usados com poder. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê? Amém. Então, Deus vai fazer. Amém. É como diz um louvor que diz, Deus vai fazer uma coisa nova, vai entrar em cena. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Deus age quando Ele vê um coração sedento por Ele. Glória a Deus. Quando Ele vê alguém dizendo, Jesus, eu estou aqui. Senhor, me usa. Senhor, flui com a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Peça que Deus vai lhe capacitar. Deus vai lhe encher. Deus vai fluir na sua vida. Amém. Deus vai te usar de maneira que tu simplesmente vive nessa terra. Deus quer te usar da tua maneira simples. Não precisa de muita eloquência, não. Precisa de eis-me aqui, Senhor. Faz de mim a tua vontade. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, Pai. Está aqui a tua igreja, Senhor. O teu povo. A tua igreja, Senhor, está sendo preparada nessa terra para um grande avivamento. Tu tem levantado um povo forte, um povo ativo, um povo sedento por ti. Um povo que tem fome de ti e sede, Senhor. Está aqui o teu povo nesse lugar. Vem com unção renovada do teu Espírito Santo. Gera, Senhor, aquilo que tu estás no teu coração para o coração da tua igreja aqui nesse lugar. Incendeia esses corações, Pai, pela chama do teu amor, com a tua graça abundante. Ativa o dom, Senhor, o chamado de cada um que faz parte desse corpo, Senhor, ativa,
Desperta, Senhor. Como descobrir os dons espirituais, não é isso? Yes. Então, vamos lá. Uma prática de revelação. Como você descobre os dons espirituais? Na prática da revelação, da observação e dos testes. Você sabia que os dons espirituais vêm através de você se jogar? Você tem que por isso que nós derrubamos o medo e a dúvida. Porque para você viver os dons espirituais, você tem que ter coragem de ir exercitar o dom. E o dom exercitado, ele vai crescendo em você. Porque o exercício do dom é a sua fé. Então, é importante descobrir os dons espirituais, sim. Mesmo não havendo qualquer texto específico nas Escrituras que trate claramente sobre os passos para descobrir os dons, porque na Bíblia não tem os passos para descobrir os dons espirituais. Não existe na Bíblia. Mas nós temos os dons na Bíblia, né? E as Escrituras é uma prática muito importante. Por exemplo, o apóstolo Paulo sabia sobre os seus dons. Está em 2 Timóteo 1:11. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Vou pegar um microfone para o apóstolo. Posso pegar esse? Pode. Ó, pronto. E aí, pastor? Porque ele vai ler vários textos para a gente ser dinâmico. Pode ler outra vez. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha o que Paulo diz. Ele tem a certeza do dom que tinha nele. Ele diz, para este evangelho eu fui designado. Apóstolo, mestre e pregador. Então Paulo sabia que ele tinha um dom de mestre e ele tinha o dom de apóstolo. E ele afirmava quem ele era. Ele não tinha medo, não tinha preconceito, nem tinha baixa estima, nem tinha religiosidade. Ele era livre para dizer, olha, eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu sou mestre. Isso é o que existe em mim de Deus, amém? E você tem que fazer a mesma coisa. Quando você descobrir o seu dom, você tem que afirmar. Você tem que declarar, porque ele vai ficando forte em você. A descoberta dos dons nos leva a um exercício mais consciente dos mesmos no nosso propósito, levando a uma eficiência maior. Isso é uma convergência. 4 condições são importantes para você saber dos seus dons. 1, a necessidade de ser filho de Deus. Amém? Amém. Uma pessoa que não sabe que é filho, ela não tem condição de ter os dons espirituais. Porque se ela não sabe o básico, ela não tem certeza, convicção do básico que é, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, ponto número 1, você ter a certeza que é filho de Deus. Amor, é só nos dons. Só lá nos dons que eu vou precisar de ti. 2, a necessidade de crer nos dons. Aí, o ponto número 2, você precisa crer nos dons. Você tem que acreditar. Você não pode ser alguém que lê a Bíblia e você lê, você até diz, creio, mas você não crê para você. Você sabia que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente diz, creio, mas muitas vezes nós não cremos para nós, para a nossa prática. A gente crê para pregar, a gente crê para dizer para os outros, mas a gente não crê para nós mesmos. E nós precisamos crer para nós. Amém? Amém? Para viver de verdade os dons espirituais. E aí, terceiro ponto, a necessidade de estar disposto a empenhar-se. Aí você vai ter que ter disposição para viver os dons espirituais. E quando eu falo em disposição, eu vou dizer algumas coisas. Eu vou falar uma linguagem bem brasileira. Você tem que dar a cara para bater para viver os dons espirituais. Como assim, apóstola? Vou dar os exemplos. Por exemplo, o dom de milagres. O dom de milagres, você tem que dar a cara para bater. Eu tenho um amigo de São Paulo
que faz parte da nossa rede apostólica. E ele é um evangelista. Os evangelistas geralmente levam o dom de milagres e maravilhas com eles. E ele conta a história, ele dá aula sobre o dom de evangelismo maravilhoso. Nós vamos fazer uma grande escola dos 5 ministérios no Brasil e quem sabe aqui também. E ele é um dos que vai falar. E ele fala de uma forma maravilhosa, porque ele disse que ele tinha vontade de orar por uma pessoa que ele via que estava com câncer. E aí ele tinha vergonha de orar e a pessoa não ser curada. Mas o Espírito Santo dentro dele, com aquele dom que ele tinha. Depois ele foi para o segundo passo do dom. O segundo passo, ele já tinha coragem de orar. Mas ele orava bem baixinho para ninguém ouvir, para poder, se não der certo a cura, só ficar ele e Deus sabendo. Tá entendendo? Aí ele ficava ali, né? Terceiro passo, ele começou a entender. Se eu não tiver fé para declarar e parar com essa vergonha de ser agente secreto de milagres, eu não vou crescer. Aí ele diz que o Espírito Santo começou a dizer: põe a mão e dê uma ordem, a enfermidade que saia no meu nome e não tenha vergonha. E aí ele começou. Aí é aí que eu chego nesse ponto que eu disse: viver o chamado, o dom, tem que dar a cara para bater. Aí ele disse que quando começou a ouvir o Espírito Santo, ele estava na fila do mercantil do Espírito Santo. Aquela mulher tem um problema na coluna. Converse com ela e ore por ela nessa fila de mercantil. E aí ele disse: agora pegou. Agora Deus me pegou. E o Espírito Santo vai. E ele começou a ter a fé. E aí? Perder a vergonha? Liberar no nome de Jesus? Você não é agente do Senhor? Não é o reino de Deus? Então não pode ter vergonha de falar do Senhor e de dar a cara para bater. Aí ele disse que Deus começou a usar ele nas filas mercantis, nas filas dos bancos. Começou e um dia Deus usou ele para levantar uma pessoa numa cadeira de roda dentro de um mercantil, supermercado. Amém. Glória a Deus. E a fé vai aumentando à medida que os sinais vão acontecendo. E a fé dele foi crescendo. Opa, foi tomando confiança. E hoje ele é um evangelista extraordinário, que onde ele está, não tem ninguém que fique doente. Amém. Porque ele foi treinado pelo próprio Espírito Santo. E ele foi treinado como? Indo. E ele sabe, e você precisa entender que o dom vem de Deus para você. Mas o milagre acontece segundo a fé que você tem para orar, a fé da pessoa que está recebendo. Porque não vai depender só de quem ora, vai depender de quem recebe. Amém. Na verdade, depende mais de quem recebe do que de quem ora. Olha as escrituras, todas as histórias de Jesus. O que é que Jesus diz nos milagres que ele fez no caminho? Tua fé A tua fé curou. te curou. A tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Sempre é a fé de quem precisa. Amém? Deus vai usar você como um canal para o poder dele vir e passar para quem crê. Amém. E quem recebe, dá um glória. Glória a Deus. Eu não tenho esse dom, mas eu tenho dito para Deus: vai me usando, porque eu estou afim de tudo. Apóstolo, isso é bíblico? É. Vou mostrar. Paulo diz assim: peça. E Paulo manda a gente pedir e escolher os melhores dons. Vou falar tudo para vocês em Coríntios 12, vai chegar a hora. Então, o que é que acontece? Nós temos que desejar. Paulo diz assim: desejai todos os dons, os melhores dons. Gente, igreja de Jesus, reaja. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Reaja. O mundo está precisando de milagre. O mundo está precisando de... O coxo tem que se levantar. O enfermo tem que ser curado. O deprimido tem que ser liberto. Aleluia. As clínicas estão cheias de doentes. A igreja cheia de crente sentado. Amém. Reage.
Jesus está voltando. Amém. Vamos para a próxima. A necessidade, eu já falei da necessidade de se empenhar, né? Então se empenha. A necessidade de clamar ao Senhor. Aí você vai clamar. Dá-me, Senhor. Igual Sara, Raquel, dá-me filhos. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Então nós precisamos fazer isso. Senhor, dá-me os dons. Dá-me os dons, Senhor, dá-me os dons. Porque Deus quer lhe usar. E Deus não está preocupado em usar só em púlpito. Você sabe que aqui é o menor lugar. O maior lugar é nos seus 24 horas do dia. Você está no ponto do ônibus, você está dentro do ônibus, você está no mercantil, você está no hospital, você está no trabalho. É aí onde Deus quer te usar. Amém. Sem religiosidade. Aleluia. Você está no seu trabalho, tem uma amiga sua com dor de cabeça. O que é que você quer dando Tilenol? O que é que você quer dando remédio para ela? Não dê remédio, bota a mão na cabeça e diz: amiga, eu vou orar agora. Aleluia. Em nome de Jesus, seja curado. Aleluia. A igreja precisa crer. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E a igreja precisa se movimentar em fé. Você só precisa crer. Amém. Quem faz o milagre é Deus. Diga assim: quem faz milagre é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Eu só vou ser um canal. Eu só vou ser um canal. Ele só está precisando das minhas mãos. Só está precisando das minhas O poder vem dele. poder. Eu tenho que entregar minhas mãos Tem que entregar para Jesus usar. Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos aumentar a oração. Diga: Pai, Pai, eu me arrependo. eu me arrependo. Porque muitas vezes Porque muitas vezes eu tenho vergonha tenho vergonha de falar, de orar em público. público. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Amém? Amém. Deus vai lhe usar. Aleluia. 5 passos para você descobrir seus dons espirituais. 1. Explore as possibilidades. Conhecer a lista dos dons e suas definições. Vou falar todos os dons aqui. Dons espirituais eu vou dizer um por um. E na lista de dons eu vou colocar os dons que estão em Coríntios capítulo 12. Lá é onde estão os dons. E os 5 ministérios que estão em Efésios capítulo 4. Depois disso, eu fiz uma pesquisa na Bíblia e coloquei alguns outros dons que são vistos operando na palavra de Deus, certo? Não estão na lista de dons, estão durante a vida dos apóstolos na terra, ok? Mais 5 passos. 1. Explore todas as possibilidades. Conheça os dons, que é o que você vai conhecer nessa minha palavra. 2. Experimente o maior número de dons. Experimente. Faça 2 perguntas. Eu tenho dom? Eu não tenho esse dom? Quando eu começar a falar dos dons, eu vou fazer essas 2 perguntas para você responder para você mesmo. Ok? Ok. Você vai usar a folha em branco de trás. 3. Examine os seus sentimentos. Se você realmente tem o dom e se gostará de usar esse dom. Porque tem a ver com você, com a sua personalidade. Ok? Amém. Ok? Amém. Os dons têm a ver com a sua personalidade. Deus, ele distribui e tem muito a ver com a nossa personalidade, nosso jeito de gostar de viver. Por isso é importante você perguntar, examinar. Eu gosto de fazer isso? Eu gosto de ser usada por Deus nisso aqui? Quando eu começar a falar dos dons. Amém? 4. Avalie a sua eficiência. Se você tem determinado dom, há uma ajuda especial e sobrenatural da parte de Deus quando você fala daquele dom. 5. Veja a confirmação do corpo, ou seja, a igreja. Os seus irmãos e amigos irão reconhecer o dom que você tem.
Quando está todo mundo na igreja, lá vem a profeta. Por quê? Porque você é uma profeta. Amém. Lá vem a mulher da intercessão. Porque você já tem esse dom. Amém? Amém. Lá vem a mulher do dinheiro. Porque você tem o dom da contribuição. Vou já falar dos dons aqui. Amém? Quem toma essa posse desse dom aí? Amém. Glória a Deus. Amém? Confira ao resultado com um mentor. E você tem que ter gente, pastor, apóstolo, um mentor espiritual que lhe ajude a confirmar o dom que você tem. Que são os apóstolos que confirmam os dons da igreja. Ou o pastor que cuida da igreja. Tá? Amém? Amém. Coloque em ordem esses dons. Torna-se muito importante colocar a descoberta do teu conjunto de dons em ordem de intensidade de operação. Por favor, lê para mim aí, 1 Coríntios 12, 28. Você pode ler todo 1 Coríntios 12. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício 1 vivo. Coríntios 12, 28. Não, você pediu 12 todo? Foi, desculpa. Tá, era outro lá. Por favor, desculpa. 28. 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Você está vendo aí 8 dons só aí, 9 dons. Você vê que Deus coloca uma ordem. Vou ler outra vez lentamente. Primeiramente, Deus colocou sobre a igreja. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Primeiramente, Apóstolos. tem uma ordem. Os apóstolos vêm primeiro. Em segundo, Segundo, profetas. profeta vem depois. Terceiros, doutores. Mestres, os que ensinam. Depois milagres. Milagres, Depois dons de cura, dom de curar, socorro, socorro, de governo e governar variedade de línguas. e múltiplas línguas estranhas. Ok? 2 Timóteo 1,11, Marques. Ou alguém que está coordenando. 2 Timóteo 1,11. Pronto. 11. 1,11. Para este evangelho eu fui designado Sim. pregador, apóstolos e mestre. Apóstolo, mestre. Quem disse isso? Paulo para Timóteo. Timóteo. Para este, repete. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então Paulo sabia dos seus dons. Paulus wusste über seine Gaben. E ele afirmava para a igreja Und hat es bestätigt der Kirche, o dom que ele tinha. die Gabe, die hatte. Vocês viram que quando eu preguei, eu disse os meus dons aqui? Eu tenho convicção dos meus dons, aí eu afirmo o meu dom. Porque ele entra em operação quando eu começo a dar lugar. Ich gebe Pra Gott. Deus. Nós temos dom dominante, Wir haben Gaben, die dominieren. que é aquele que domina, Dieser, der dominiert, que é mais forte. der stärker ist. Temos os dons secundários, Wir haben zweite, que são dons que estão auxiliando o principal. die helfen. E temos os dons medianos, que são os dons Die Gabe, que estão mais longe do meu dom principal. die weiter entfernt sind von meinem Hauptgabe. Ok?
Aleluia. Eu gosto de dar exemplo, que você aprende com exemplo, né? Todo mestre dá exemplo. Beispiele, damit man lernen kann. Vejam, o meu dom principal é de profeta. Meine hauptsächliche Gabe ist Prophet. Através desse dom principal meu de profeta, Durch diese Gabe vom Prophet eu uso o dom da palavra de conhecimento brauche ich die Gabe vom Wort der Erkenntnis e o dom da palavra da sabedoria und das Wort der Weisheit e o dom do discernimento espiritual. und das Wort vom Geistesunterscheidung. Então eu profetizo com Dann ich prophezeie palavra do conhecimento, mit dem Wort der Erkenntnis, sabedoria mit Weisheit e discernimento espiritual. und Geistesunterscheidung. Quando eu profetizo, Wenn ich prophezeie, eu dou uma aula. gebe ich einen Unterricht. Então eu não sou uma profeta Ich bin keine Prophetin, que chega e diz: eis que assim diz o Senhor, du sagst, so sagt der Herr, isso, 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 das, e tchau. und ciao. Não. Nein, Eu profetizo ich e prophezeie eu explico a pessoa. und ich erkläre es der Person. Por causa da palavra do Wegen conhecimento dem Wort der Erkenntnis, e do dom do discernimento espiritual. wegen der Geistesunterscheidung. Vocês estão entendendo? Amém. Versteht ihr? Eu estava em Fortaleza, Ich war in no Fortaleza, encontro de mulheres, in einer Frauenversammlung. e eu me encostei perto de uma mulher que eu nunca orei com ela. Ich bin zu einer Frau gekommen, wo ich noch nie mit ihr E o Senhor me disse: Und der Herr sagte, alguém vai morrer na casa dela, jemand wird im Haus sterben. e a partir dessa morte, Und ab diesem Tod ela terá uma grande libertação wird sie eine große Befreiung haben, financeira. finanziell. E eu não conhecia a vida dela. Ich kannte ihr Leben nicht. Eu só conhecia ela porque ela é Ich habe sie gekannt, famosa na cidade. weil sie war bekannt in der Stadt. Quando eu encostei perto dela, Als ich in ihrer Nähe Deus me deu a profecia. hat mir Gott die Prophezeiung gegeben. E eu fiquei, quando Deus me dá uma profecia Wenn Gott eine assim, Prophezeiung so gibt, tipo, alguém vai morrer, jemand wird sterben zum Beispiel. eu penso 2, 3 vezes se eu vou dizer. Ich denke 3, 4 Mal darüber nach, ob ich das sagen soll. Porque eu tenho que ter convicção que Deus está falando. Überzeugung haben, dass Gott das gesagt hat. E eu tenho que entender o que Deus vai dizer. Und ich muss verstehen, was Gott sagt, Para não ser uma maldição. um nicht ein Fluch zu werden. Porque se você lança uma palavra sem conhecimento de Deus, Rauslässt ohne Erkenntnis von Gott, você pode deixar a pessoa perturbada. du kannst diese Person verwirrt lassen. E aí eu liberei, Deus disse: libere, porque vai acontecer. Freigesetzt, weil Gott gesagt hat, es wird geschehen. E eu chamei ela do lado, liberei a Ich palavra. habe das Wort freigesetzt. E aí eu disse: eu vou lhe explicar ela. Ich werde es dir erklären. E aí Deus me deu toda a revelação da vida dela. Dann Gott hat mir ganz Offenbarung von ihrem Leben gegeben. E ela entendeu e ficou sem medo. Und sie hat das verstanden und hatte keine Angst mehr. Porque ela está envolvida com muita herança. Sie war involviert in viel Erbschaften. As heranças presas. Die Erbschaften waren blockiert. E eu não sabia que alguém ia morrer Ich wusste nicht, dass jemand sterben. e ela ia ser favorecida com aquela morte Sie eine Gunst bekommen würde durch diesen Tod e liberar a herança para ela. und freigesetzte Erbe kommen würde. E então eu fui explicar e ela entendeu. Dann habe ich es erklärt und sie hat es verstanden. Sendo que Deus me disse que era um homem que ia morrer. Gott hat mir gesagt, ein Mann wird sterben. Mas o Espírito Santo disse para mim: não diga que se é homem ou mulher, diga Der só Heilige isso. Geist sagte mir, sag nicht, ob es Mann oder Frau ist, Para ela não ficar damit sie nicht encucada com a história e ficar pensando quem é. denkt, wer könnte es das sein. Só diga que eu estou provendo uma grande libertação. Sage nur, es gibt eine große Befreiung. E aí eu fui explicar o sentido da morte para ela, que era normal todo mundo Das morrer. erklärt, das ist normal, Né? dass das Seele É stirbt. normal, todo mundo nasce, cresce e morre. Jeder wird geboren, wächst auf und stirbt. E que Deus só estava dizendo que através de uma pessoa que ia morrer, Und Gott hat gesagt, durch eine Person muss Ele estaria trazendo a grande libertação financeira da vida dela. die große Befreiung finanziell kommen. E ela disse: tem várias causas na justiça, apóstolo, Und sie hat gesagt, ich habe viele Fälle vor Gericht,
que eu espero em Deus que um dia se resolva. Auf Gott warte, dass sich das löst. E algumas são heranças. Und einige sind Erbschaft. Então Deus está dizendo que já vai acontecer algum momento Gott disso. wird es schon sagen, dass es geschehen wird. O dom da profecia é um dom muito fino e exige maturidade. Die Gabe der Prophezeiung braucht es viel Maturität. Amém? Amém. Então nós vamos ver os dons. Primeiro, apóstolo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém? Einige sind berufen als und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Amém? Então o próprio Deus chamou a igreja para viver os 5 ministérios: Und Gott hat die apóstolo, Kirche gerufen für Profeta, den Dienst der Apostel, Mestre, Prophet, Meister, pastor Pastor e evangelista. und Evangelist. Amém? O dom do apóstolo, Die nós Gabe des Apostels, vamos ver mais adiante os 5. Tá? Mais à frente vou falar dos 5 ich ministérios. werde weiter vorne von diesen 5 Diensten sprechen. Agora nós vamos ver sobre o conhecimento, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios Gehen wir zum ersten 12, Wort 8. Erkenntnis. 1. Korinther 12. Porque a um é dado, 12:8. mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, outro, segundo o Espírito, a palavra do conhecimento. Ok, para aí. Den einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, den anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach seinem Geist, nach demselben Geist. Ok. O que é a palavra da sabedoria? Was ist das Wort der Erkenntnis? Der Sim. Weisheit. Ok. A palavra da sabedoria Das Wort der Weisheit é um dom de revelação ist die Gabe einer Offenbarung, de um fato, ein Fakt, uma condição, eine Kondition, acontecimento, etwas, was geschieht. em qualquer área, In welchem Gebiet? física, emocional e espiritual. Physisch, emotionell, geistlich. Pode ser uma palavra, Es kann ein Wort sein, pode ser uma expressão, ein Ausdruck, pode ser uma frase. ein Satz. Sempre é uma palavra objetiva, Es ist immer ein Wort mit einem Ziel, uma revelação eine Offenbarung, sobre algo que estava oculto. etwas, was versteckt war. O que é a palavra do conhecimento? Esse é Was um ist dom das meu. Wort der Erkenntnis? Vou conseguir falar bem. A palavra do Das conhecimento Wort von Erkenntnis é a revelação que você tem da vida de alguém. ist die Offenbarung vom Leben von jemandem. Às vezes é do passado, do presente ou do futuro. Vergangenheit, von der Gegenwart oder Zukunft. Você simplesmente tem uma revelação Du hast eine Offenbarung, que Deus mostra a vida da pessoa. Gott das Leben dieser Person zeigt. Às vezes sobre uma situação que ela está passando, Manchmal über eine Situation, was sie durchgeht, ou sobre a vida dela de uma forma geral. oder über ihr Leben. Eu fluo muito nesse dom Ich fließe sehr in diese Gabe, nos meus atendimentos, como mentoria, in meinen Behandlungen, como wo ich terapeuta, als Therapeutin, porque esse é um dom que eu me sento de frente para a pessoa. weil so ich sitze vor der Person. E aí eu tenho um tempo com aquela pessoa. Okay? E aí, tempo. Dann habe ich Zeit für diese Person. E a partir do tempo que eu desenvolvo com aquela pessoa, Mit dieser Person eu vou tendo a revelação da vida dela. habe ich die Offenbarung über ihr Leben. E à medida que eu fico mais íntima dela, Je mehr ich Intimität habe mit der mais Person, eu vejo a vida dela. sehe ich mehr von ihrem Leben. Geralmente, quando eu conheço a pessoa inicialmente, Ich kenne die Person am Anfang Deus me revela o passado dela. und dann zeigt mir Gott die Vergangenheit. Com o tempo que eu me relaciono com ela, Mit der Zeit, wenn ich eine Beziehung bilde, Deus começa a me dar o presente gibt mir Gott die Gegenwart e o futuro. und die Zukunft.
Se ela ficar comigo muitos anos, Wenn sie mit mir viele, viele Jahre bleibt, ela vai ter muita revelação do crescimento dela. wird sie viele Offenbarungen von ihrem Wachstum haben. Porque eu fico vendo a palavra da sabedoria. Das ist das Wort der Weisheit. Muita gente confunde porque parece uma com a outra. Viele verwechseln das, weil es ist so ungefähr dasselbe. Es Aber- scheint dasselbe zu sein. A palavra da sabedoria Das Wort der Weisheit, é uma palavra que vem na hora, das kommt sofort. instantânea. Sofort. É uma solução Eine Lösung. imediata Schnell. que vem de revelação para você. Wo eine Offenbarung für dich kommt. Um exemplo dessa palavra na Bíblia Das Wort in der Bibel, foi o que aconteceu com Salomão. mit Salomon. Salomão estava com aquelas duas mulheres que brigavam por uma criança. Das Kind stritten. E elas brigavam diante do rei: o filho é meu. Sie haben vor dem König gestritten, das Kind ist mir. E a outra dizia: o filho é meu. Das Kind ist mir. E uma palavra de sabedoria veio sobre Salomão. Das Wort der Weisheit ist über Salomon gekommen. Porque ele pediu sabedoria a Deus, lembra? Gott Weisheit gebietet. E a palavra de sabedoria que veio para ele foi: Und Weisheit war, ele chamou o guarda hat den Wächter gerufen. e mandou o guarda partir a criança no meio. Schneidet das Kind in der Mitte durch. Quando o guarda foi partir a criança no meio, Dass sie das Kind in para der cada uma ficar com a parte, weil jeder hat einen Teil bekommen. uma gritou e disse: não, Hat einer gesagt, nein, nein, é dela. es gehört dir. Pode ficar com a criança. Du kannst mit dem Kind bleiben. Então Salomão entendeu que a mãe Salomon hat verstanden, foi a que protegeu o filho. die Mutter hat das Kind beschützt. E aí Salomão disse: dá o filho para ela. Gib ihr das Kind. Ela é a mãe. Sie ist die Mutter. Isso é uma palavra de sabedoria. Das ist ein Wort der Weisheit. Ela vem específica Spezifisch. para uma solução específica. Für eine spezifische Lösung. Amém? Amém. Então essa é uma palavra de sabedoria. Das ist das Wort der Weisheit. Uma forma que esse dom se move em mim, Eine Art, wie Gott diese Gabe sich in mir bewegt. da palavra de sabedoria, Von dem Wort der Weisheit. é que eu dou destino para as pessoas. Ich gebe den Personen ein Ziel, Destino profissional einen Beruf e destino espiritual. und geistlich. Então Deus me usa muito com a palavra de sabedoria Braucht mich mit dem Wort der Weisheit, para orientar a pessoa profissionalmente. um die Person im Beruf zu beraten. Às vezes a pessoa não estudou, começou uma faculdade, Die Person hat studiert, ein Studium angefangen, parou aquela faculdade, hat gestoppt, começou outra faculdade, ein anderes Studium aí angefangen, fez outra coisa, hat wieder etwas anderes gemacht, parou hat e gestoppt, já estava fazendo outra coisa. macht schon wieder etwas anderes. Deus me usa com a palavra da sabedoria Gib mir das Wort der Weisheit, para dar a ela o destino. damit sie ein Ziel bekommt. Isso já aconteceu muito lá no nosso ministério. Es ist schon viel geschehen in unserem Dienst. Vários discípulos nossos Viele Jünger von uns têm destino profissional hoje. haben ein Ziel im Beruf. Quando toma uma decisão Wenn einer eine Entscheidung trifft, de um negócio, von einem Geschäft, de abrir um negócio, um ein Geschäft zu öffnen, que eu não soube antes dele abrir. ich weiß es nicht, bevor er es tut. Se for dar certo, Deus me diz, vai dar certo. Und wenn das richtig geht, wird mir Gott sagen, es wird nicht. Se não vai dar certo, Deus me diz, não vai dar certo. Sagt mir, nein, es wird nicht gut gehen, wenn es nicht gut geht. É a palavra da sabedoria Es ist das Wort der Weisheit, para solucionar um problema específico. Lösungen zu bringen. Amém? Amém. Esse é um dom do Espírito Santo. Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Agora você faz igual a sua pastora, diga eu recebo. Ela gosta de fazer assim, não, eu recebo. Empfangen es. Eu recebo. Acho lindo isso, né? Eu recebo. Receba. Exortação. Romanos 12, 8. A palavra da exortação. Se for colocando aqui, fica legal também. Se conseguir. O que exorta, Fica aqui, amor. Vem aqui. faça em dedicação. E o que contribui com generosidade? O que preside com Não. zelo. Tá. É só a exortação. O que exorta. Que Faça exorta, com dedicação. usa esse dom em exortar. Amém?
O que é a exortação? Esse é um dom que muita gente também não entende. Das ist ein Quem tem muito esse dom? Ermahnung. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er, gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Es geht die Ermahnung. Ok. O dom da exortação Die Gabe der Ermahnung, é o dom do encorajamento. das ist zu ermutigen. Pessoas que gostam de cura e libertação têm muito esse dom. Die, wo die Heilung mögen, haben diese Gabe der Ermahnung. Pastor também tem muito esse dom. Die Pastoren haben auch diese Gabe. Profeta usa muito esse dom. Propheten brauchen diese Gabe auch. Porque está sempre com uma palavra para fortalecer, Sie haben immer ein Wort, zu stärken, mas também para exortar, aber auch zum Ermahnen, para chamar a atenção. um Ermahnung zu bringen. Profeta usa muito esse dom. Die Propheten brauchen diese Gabe. E profeta é muito mal entendido por causa desse dom. Propheten werden sehr viel falsch verstanden wegen dieser Gabe. Porque o dom é forte nele Weil die Gabe ist stark in ihm e ele vai ficar chamando a atenção. und er wird anfangen, Achtsamkeit zu rufen. Exortar é chamar a atenção. Ermahnen, Não faça mais isso. Achtsamkeit zu rufen. Você errou Mach das nisso. nicht mehr, du hast da falsch gemacht. Mude essa sua maneira, Ändere deine Art. mas também encoraja. Aber es ermutigt auch. Não desanime, Sei nicht entmutigt. não desista. Hör nicht auf. Gib nicht auf. Você quer fazer um teste? Möchtest du einen Test machen? Teste pessoas que exorta, corrige muito, chama a Jede atenção. Person, wo ermahnen. Toda pessoa que corrige muito, Jede Person, wo korrigiert, viel korrigiert. é essa pessoa que você vai ter para te ajudar quando você precisa. Diese Person Aleluia. hast du, wo dir hilft, wenn du es brauchst. Pode escrever, eu Osiana. assino Du embaixo. kannst es schreiben und ich unterschreibe. Oi, Osiana. Entende? Olha, aqui tá aí, começou a se identificar os dons, né? Mas pode se identificar, gente. Vocês são livres aqui. Faça isso. Lá na Fortaleza foi ótimo. E ficou todo mundo identificando o dom. E isso vai ajudar vocês a identificar o dom. Es hilft, Gaben zu identifizieren. Então, muita gente não gosta de quem tem o dom de exortação. Die Person möge nicht diese Gabe der Ermahnung. Mas é essa pessoa que tem o dom de exortação Diese Person, die Ermahnung hat, que coloca você para frente. wird dich nach vorne bringen. Diga amém. Amém. Discernimento espiritual. Geistesunterscheidung. 1 Coríntios 12, 8. Está nele ainda também, né? Porque é dado mediante o Espírito da palavra sabedoria e outro segundo o Espírito a palavra do conhecimento. E o discernimento espiritual. 1 Coríntios. Den einen Capítulo wird durch den 10, Geist aí gegeben. é 10, 12, 10. Den einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Den A outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito. Amém. O dom de discernimento de espírito, ele é um die dom Gabe von Geistesunterscheidung, que ele precisa de suporte espiritual para você ter. das braucht es, Unterstützung zu haben geistlich. A pessoa que tem o dom de discernimento de espírito, ela precisa ter conhecimento da Bíblia. Die Person, wo diese Gabe hat, muss die Bibel kennen. Ela também, o dom de discernimento espiritual passa pelas as emoções, Das geht durch die Emotionen, pelos sentidos, durch die Gefühle, ver, hören, ouvir, cheirar. riechen. O dom de discernimento espiritual Die Gabe des Geistesunterscheidung passa por maturidade emocional também. geht durch die geistliche Maturität auch. Uma pessoa desequilibrada demais emocionalmente Eine Person, wo kein Gleichgewicht hat in den Emotionen, não vai ter esse dom, kann diese Gabe nicht haben. ok? Vai ter outros dons, Es gibt andere Gaben, mas esse dom não. aber diese Gabe nicht. Porque esse dom exige equilíbrio, Weil diese Gabe braucht Gleichgewicht. porque discernimento espiritual Weil die geistliche Unterscheidung é o dom de julgar ist die Gabe zu o richten, certo do errado, das Richtige und das Falsche. ok?
o bom do mal. Das Schlechte vom Bösen. Discernimento espiritual Geistliche Unterscheidung é um dom divino, ist eine heilige Gabe. mas ele passa pela nossa humanidade também. Es geht durch die Menschen durch den Mensch durch. O mais importante Das Wichtigste é o dominar a palavra, ist das Wort zu dominieren. conhecer a palavra Das de Wort Deus, von Gott zu kennen. porque a palavra Weil das Wort ela vai ser o filtro wird der Filter sein, para você discernir o bem do mal. damit du das Gute vom Schlechten unterscheiden kannst. Esse é um dom importante, Das ist eine wichtige Gabe. principalmente para esses dias atuais, Für diese Tage aktuell. porque nesses tempos Weil in dieser Zeit o espírito do ar, der Geist der Luft, de Zeitgeister, que é o espírito do ar, que é o espírito que opera, é uma palavra alemã, né? Não sei se eu... Zeitgeister, a Zeit, o tempo. do tempo. Zeit é tempo. Zeitgeist. Exato, Isso é outra espírito, coisa, não é do ar, não. é, Zeitgeist. espírito do tempo. É. Esse é o espírito que atua agora. Das ist der Geist, der jetzt wirkt. E ele atua no tempo. Und er wirkt in der Zeit. E o tempo de hoje, nós vemos uma riqueza muito grande tecnológica. Eine technologische Reichtum. E você vai ter que saber o que é de Deus e o que não é de Du Deus. musst wissen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. De tanta coisa que você tem vindo da tecnologia desse tempo. So viele Dinge kommen aus der Technologie. Então nós precisamos ter muito discernimento nesse tempo. Und wir brauchen Unterscheidung in dieser Zeit, Para discernir o engano nicht betrogen zu werden. do espírito desse tempo. In der Zeit, dieser Zeitgeist, Esse tempo que o certo é errado. das Richtige oder das Falsche. O errado é o certo. Das Richtige ist falsch und umgekehrt. E eu lembro a vocês aquela revelação que eu contei que Deus me deu do dedo dele. Ich erinnere euch an diese Offenbarung mit dem Finger. Ele não vai admitir que o errado seja certo. Gott wird nicht zulassen, dass das Falsche richtig ist. Para Deus é sim, sim, não, não. Für Gott ist ja, ja, nein, nein. Certo é certo. Richtig ist richtig, Errado é errado. falsch ist falsch. Amém? Amém. Mas o Espírito Santo distribui todos esses dons. Aber der Heilige Geist hat uns alle diese Gaben gegeben. Amém? Você já consegue entender um pouco de algum dom que você tenha? Verstehst du schon ein bisschen diese Gaben, wo du hast? Enquanto eu estou ensinando, você precisa ficar pensando qual dom você tem. Während ich lehre, musst du herausfinden, was für Gaben das du hast. Qual dom você identifica na sua Das vida? identifizierst du in deinem Leben. Welche Gabe? Uma outra coisa importante para essa turma aqui Noch etwas Wichtiges für diese Gruppe hier. é que um pode ajudar o outro Einer kann den anderen helfen. a dizer, olha, eu vejo esse dom em você. Ich sehe diese Gabe in dir. Maridos e mulheres também vão se ajudar, a esposa, a Männer esposa. helfen sich auch. Eu vejo esse dom aqui em você. Ich sehe diese Gabe in dir. Porque os dons espirituais, Weil die geistlichen Gaben eles estão no nosso dia a dia. sind in unserem täglichen Leben. Nós Wir, é que esquecemos wo es vergessen, de exercitá-los. es zu wirken. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós. Der Heilige Geist ist in uns. Amém? Amém. Exercite o dom. Brauche die Gabe. Vamos para mais. Dom do serviço. Gabe des Dienen. Ok? Bora, amor. Ande, meu assistente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. O que é o serviço? É aquela pessoa Der Dienst ist diese Person, que está sempre disposta a servir, a cuidar wo immer bereit ist zu dienen. e fazer qualquer coisa que precisa. Macht das, was nötig ist. Quando ela chega no ambiente da igreja Das Ambiente kommt von der Kirche. e ela vê as pessoas indo comer na hora do lanche, Sie sehen, wie die Leute essen. então ela não suporta Und dann, sie hält es nicht aus, ficar esperando que alguém venha dar na mão einfach zu warten, o lanche dela. zum Essen. Ela já vai lá para a cozinha e já começa a arrumar. In die Kirche und fängt dann zu helfen, aufzuräumen. E ela sente a alegria de fazer isso. Und sie hat Freude, das zu tun.
Ninguém precisa mandar. Niemand muss da einen Befehl geben. Quem tem esse dom do serviço, Wer diese Gabe hat, não espera pastor pedir nada. warte nicht, dass der Pastor irgendetwas bittet. Já serve naturalmente. Sie dient schon auf natürliche Weise. Não é pesado, Es ist nicht schwer nem se acha menor. und sie fühlt sich auch nicht, Ela se realiza em servir. sie realisiert sich, wenn sie dient. Se é para limpar, limpa. Wenn man putzen muss, wird geputzt. Se é para servir uma comida, serve. Wenn man Essen geben muss, wird gedient. E se é para organizar as cadeiras, organiza. Und wenn man die Stühle ordentlich tut, wird das gemacht. O dom do serviço, ele é voluntário. Der Dienst vom Dienen ist freiwillig. Amém? Amém. Socorro e misericórdia. Hilfe Dois und dons. Barmherzigkeit, zwei Gaben. Parecidos, Die sind ähnlich, muitas pessoas não entendem eles, aber viele Personen verstehen das nicht. porque confunde Sie verwechseln das. com o outro. Eine mit dem anderen. Vou te explicar. O dom de misericórdia é a expressão sobrenatural da compaixão. Die Gabe der Barmherzigkeit ist der übernatürliche Ausdruck von Compaixão. Barmherzigkeit. Esse dom confere à pessoa, Diese Gabe dá à pessoa gibt der Person uma empatia. Empatia. eine Empathie. Empatia. Capacidade de sentir o que o outro sente. Die Fähigkeit zu fühlen, was der andere fühlt. Ok? Capacita a ação para compreender o outro. Diese Fähigkeit, den anderen zu verstehen. Também essa pessoa tem o dom de acolher, Essa pessoa- engajar, abraçar, Umarmt, incluir dentro da igreja, wieder einzufügen in der Kirche, incluir no grupo, der Gruppe, incluir no passeio. im Spaziergang, im Ausflug. Esse é o dom da misericórdia. Das ist die Gabe der Barmherzigkeit. Sente a aflição do outro. Sie spürt die Bedrängnis vom anderen. Assume responsabilidade Sie nimmt Verantwortung an pelo outro. für den anderen. Misericórdia, Barmherzigkeit esse é esse dom. Um dom lindo. ist eine schöne Gabe. Um dom profundo. Eine tiefe Gabe. É diferente do dom de socorro. Es ist anders als die Gabe von Hilfeleistung. O dom de socorro Die Gabe von Hilfeleistung é aquele dom ist diese Gabe, que salva a pessoa na hora que ela precisa. wo die Person errettet in dem Moment, was sie braucht. Fulano tá doente.